E salve meus amigos, minhas amigas do podcast Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos para mais um programa esportivo do nosso canal, onde vamos fazer aí um resumo das notícias do mundo do esporte e vamos falar bastante aí dos estaduais, seja Campeonato Paulista, Campeonato Paulista A2, mas também falar aí do Gauchão, falar aí, né, de clássicos que aconteceram durante a semana. E para a gente começar aqui o nosso programa, falar do São José Esporte Clube, que ligou aí o seu sinal de alerta e que se não reagir, a coisa vai complicar, né, para a Águia do Vale. O São José que jogou quarta-feira no Martins Pereira contra o Votuporanguense e perdeu por 1-0. O gol se deu com uma burrada, uma jogada errada aí do goleiro, né, para começar. Mas não somente isso. O São José jogou mal, jogou sem objetividade. O São José não foi ofensivo. Eu lembro que teve uma jogada no Martins Pereira, onde o jogador do São José conseguiu quebrar uma linha do time de Votuporanga e um jogador do São José avançou, né, na linha dos caras desprevenido. Em vez de tocar, né, para o cara, o jogador, né, dá inúmeros toques, né, para o lado. Time sem objetividade, né, e perdeu aí por 1-0 no Martins Pereira. E agora há pouco, na rua Javari, perdeu também para o Juventus de 2-0. Tem que reagir, né? Porque se falou muito do São José, se apostou muito do São José, mas precisa entregar o resultado, porque senão vai virar a maior decepção, né, do Campeonato Paulista da A2. Sorte que o Campeonato Paulista está bastante disputado, né? Times que poderiam estar na ponta não estão, né, como o Ferroviário e Ituano. Então tem chance, né, do São José voltar no lugar onde que ele tem que estar no campeonato da A2. Basta ganhar. O São José que quarta-feira enfrenta o Santo André, que também está na Berlinda, também está precisando de resultado. Enfim, né? Dia ruim, né, para a Águia do Vale, porém, né, um time que está mandando bem no campeonato, né, paulista, dessa vez está A4, embora, conforme eu falei, particularmente não gosto, né, do clube, é o Clube Atlético Joseense, que em Taubaté ganhou de 3-1 do Penapolense, né? Vem fazendo aí uma boa campanha o time do Tigre do Vale. Desculpa aí a tosse, né? O time aí tem mandado bem no aí na sua campanha até o presente momento. E falando aí do futebol do Vale do Paraíba, o Taubaté perdeu no Joaquinzão do time do Linense, isso mesmo, o time aí que tinha perdido para o São José de 3-0, o Taubaté conseguiu perder de 2-0. Então, tá tanto o Taubaté, tanto o São José fora da zona de classificação. Agora, saindo um pouco aí do Vale do Paraíba, né, falar um pouco de São Paulo. O São Paulo que no meio da semana, com o time titular
ganhou de 4-1 do time do Mirassol, o bom Mirassol, a surpresa aí que o Mirassol vem fazendo, dentro do Morumbi, ou para alguns Morumbis, e perdeu em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino de 1-0 com o time reserva. O que eu acho sobre isso que é meio preocupante essa discrepância, né, que existe entre o time titular e o time de reserva. O time titular que, né, se bem encaixado, é possível disputar títulos, né, com esse time, mas o time reserva muito ruim, né, muito um verdadeiro catado. E, né, o Subeldia mais uma vez criticado e cobrado para poder colocar, né, os moleques da base, principalmente o Rian Francisco, né, que foi convocado para o jogo, mas não jogou. Peço aí desculpa novamente pela minha tosse, né, porque eu tô, né, acho que com problema de alergia. Então, durante esse vídeo vocês vão ver eu tossindo bastante. E tivemos clássicos, né, durante a semana. Tivemos o Palmeiras e Corinthians, tivemos Flamengo e Fluminense, também tivemos Grêmio e Internacional. E falar aqui do clássico mais interessante de todos, né? Tivemos também o Brasil de Pelotas contra o Pelotas lá no estádio Boca do Lobo. Antes de entrar no jogo específico, né, é interessante pensar aqui, né, como que esse clássico consegue movimentar a cidade. Para você ter uma dimensão, eu fiquei acompanhando tanto as redes do Brasil de Pelotas, tanto as redes do Pelotas e as suas suas torcidas, né? É impressionante como que isso mexe, né? O clássico mexe com a cidade de lá. Eu que não sou de Pelotas, eu sou de São José dos Campos, São Paulo, vendo só as redes sociais, tá uma dimensão muito grande o que representa esse clássico. Apesar de torcida de um, né, torcida não gostar, né, de outro, né, e com a cara de um, é bom, né, que tenha essa rivalidade que mexe tanto com os torcedores e também, né, mexe aí com os times, né, os clubes que estão disputando. Agora falar do jogo, né, eu escutei o jogo em vez de assistir, não consegui achar um link, né, para ver o jogo e é impressionante. E o que eu vi são dois times bastante limitados, né? Dois times aí sem nenhuma capacidade técnica efetiva. Vendo alguns comentários, vi gente falando que o Pelotas foi melhor. Mas, assim, escutando na rádio, achei que foi um jogo bastante equilibrado, que qualquer um dos times poderiam ganhar. Lembrando que o jogo foi 0-0, né? Ambos os times tiveram chances, tanto o time do Pelotas, tanto o time do Brasil de Pelotas, né? Tiveram chances aí do jogo, mas são dois times bastante fracos e bastante limitado, né? O destaque ruim, né, para a partida foi para alguns torcedores do Pelotas que, né,
fizeram aí atos racistas, né, contra a torcida do Brasil, né, contra a torcida do Brasil contra a torcida do Brasil de Pelotas, né, que foi denunciado tanto por torcedores, mas também foi denunciado aí pelo Clube do Brasil. Vamos ver se a Federação Gaúcha vai fazer alguma coisa. E aí, né, discutindo aí o futuro dos dois times, né, da cidade de Pelotas, o Pelotas está em maus lençóis, porque pega o Juventude no estádio da Boca do Lobo, mas pega o Grêmio na arena do Grêmio. E se o Pelotas não ganhar, o que é provável, né, que aconteça, o Pelotas vai ter que disputar o chamado torneio da morte, né? O torneio para ver quem que vai ser rebaixado ou para quem não vai ser. O Brasil de Pelotas, por sua vez, está numa situação mais tranquila, porque ele pega dois times que estão aí brigando na zona de rebaixamento. E um desses jogos é no estádio Bento de Freitas. Então está numa situação melhor o time do Brasil que pode disputar, né, o torneio Farroupilha para ver quem que pega a vaga na Copa do Brasil. Eu estava, né, falando aqui das notícias do esporte, esqueci de falar uma coisa bastante importante, né? Alguns, né, agora saindo de Pelotas e voltando para São Paulo, né? Alguns coletivos de torcida, né, do São Paulo, né, publicaram aí um rechaço, da qual eu concordo, sobre os chamados conselheiros vitalícios, né? E, o, e muitos desses conselheiros do São Paulo nem São Paulinos são, o que é bastante complicado, né? O rumo do clube fica à mercê dessa gente. E são pessoas que, né, conforme o coletivo, né, negro da torcida do São Paulo falou, que não tem muita justificativa de ser conselheiro vitalício, né? Porque a gente não está falando de Muricy, não está falando de Rogério Ceni. Estamos falando aí de pessoas desconhecidas, né? E que vão tomar conta aí do rumo do clube, né? Bastante complicado e bastante equivocado, né, ter esses conselheiros aí tomando o rumo aí da vida do São Paulo. Enfim, né, o programa hoje é um pouco mais curto do que costuma ser. Não se esqueça de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe os nossos materiais. E segue a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. Então é isso aí e fui, pessoal!